Aí, vamos lá, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Estamos aí no ar. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Aonde você estiver, seja bem-vindo. Você que vai nos assistir ao vivo, você que vai nos assistir em outro horário, né? Ou outro dia. Nós estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política, que vai ao ar, este programa vai ao ar da cidade de Piraquara, Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é 28 de julho, dia 28 de julho de 2023. São 19 horas e 30 minutos. E o bate-papo de hoje é com o nosso conhecido já Marcelo Marcelino, que está lá em Codó, no Maranhão. Marcelo é cientista político, sociólogo, economista, pesquisador e professor da Universidade Federal do Paraná, e é também escritor e consultor acadêmico e coordenador do Grupo Fiscalizador da Dívida Pública de Curitiba. Você pode participar com perguntas, sugestões ou críticas construtivas. Essas sempre serão bem-vindas, né? Que, afinal, o debate neste espaço democrático visa o quê? A exposição de opiniões entre indivíduos ou grupos, né? Com pontos de vista iguais ou diferentes. E esse espaço é um espaço onde os debatedores, os internautas e também, principalmente os internautas, né, possam apresentar aí seus argumentos de forma civilizada, né? Claro, com a finalidade aí de defender seus interesses, seus nomes na política, enfim. Fiquem à vontade, sempre serão respeitados aqui, independentemente do espectro ideológico, da preferência partidária, político-partidária, ideológica, desde que sejam de forma civilizada as colocações. E nós vamos falar hoje aqui, como está já na nossa chamada, vamos falar sobre as eleições da Espanha e o que ela pode, que recado ela pode dar para o Brasil e para o mundo. Também vamos falar sobre a indicação do economista Márcio Postman, né, para o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a Globo não gostou e tal. Vamos ver. O presidente Lula nomeou e PT saudações. Vamos ver o que o nosso comentarista vai falar sobre isso. O desemprego no Brasil caiu, ou está caindo, né? Também vamos falar sobre o caso Marielle e Anderson Gomes, que está dando muito o que falar. E também sobre o que a imprensa está dando, as movimentações financeiras de Michele e Bolsonaro, elas levantam suspeitas, né? E para isso, como já falei, já apresentei aqui, né? Vou trazer aqui o nosso amigo Marcelo Marcelino, para dar o seu boa noite, enquanto eu vou também aqui postar na minha página pessoal. Beleza? Boa noite, Marcelo. Tudo bem por aí? Boa noite, meu amigo Chicão Somavila, do canal do blog O Ponto da Política. E agradeço também a participação dos nossos bravíssimos telenautas que nos acompanham e irão nos acompanhar mesmo depois dessa live ter encerrada, porque serão compartilhados de maneira a perder de vista nos mais longínquos recantos do país ou do mundo, como ressalta o nobre camarada e querido amigo Chicão. Valeu, legal. Deixa eu voltar para a minha página aqui agora, pessoal, para mim poder compartilhar também na página pessoal, que lá no blog do Chicão, na página blog do Chicão, né, no Facebook, já está compartilhada. Só um instantezinho aí, por favor. Eu vou colocar aqui, depois eu coloco o título lá, que agora... Vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Então, enquanto você... Essa internet... Oi? Enquanto você vai ajeitando aí, eu já vou introduzindo o nosso tema aí, que são, na verdade, não só, né? São vários para variar, né? E gostaria de introduzir vários temas com a provocação que você fez
em relação ao Márcio Postman, ou Pockman, né, de acordo com, né, a pronúncia correta, né? Dependendo da pronúncia, né? Exato. Deixa eu só, mas eu vou começar aqui, ó. Quer ver, ó? Desculpe. Já vai começar? Seria Então, aqui, se ó. for começar, então tá Isso, bom. nós já estamos aí. Eu queria que você falasse, desse uma opinião, evidentemente, né? Sobre, deixa eu colocar aqui, sobre as eleições na Espanha, Marcelo. Nessas recentes eleições na Espanha, a extrema-direita ganhou, mas não levou, né? Digamos assim. E o que você teria a comentar sobre isso? Aquelas eleições, elas deram algum recado que ainda tem muita coisa correndo lá, né? Até a formação de governo, porque ninguém ganhou, ninguém fez, nenhum lado conseguiu fazer os 176, indicar 176 deputados, coisa assim, né? Para ter a maioria. O que você teria a dizer em relação ao resultado dessas eleições, onde a extrema-direita, repito, ganhou, mas não levou? O que teria as consequências para o mundo, ou digamos assim, o que o mundo pode pensar e o Brasil pode pensar sobre isso? Essa questão é muito importante que você levantou, Chicão. Muita gente pode pensar que a Europa não tem nada a ver com o Brasil, com o restante do mundo, mas as pessoas estão enganadas quando pensam assim. Principalmente quando vêm notícias de fatos concretos dos Estados Unidos e da Europa no geral, isso afeta direta e indiretamente, de forma a influenciar a cabeça das pessoas, na forma ideológica, evidentemente, na forma como nós interpretamos o avanço da direita, que é uma direita mais extremada, que ela, apesar de você ter dito que ela não levou, mas o recado está dado, né? Tanto na Itália, na Espanha, na França, em vários lugares da Europa, em vários países, a direita extremada ou extrema-direita, que as pessoas convencionaram chamar, denominar assim, ela está cada vez mais avançando o terreno político. E por mais que não leve, não só o recado está dado de que a extrema-direita está, de certa maneira, tendo um apelo popular, por mais equivocado que possa parecer isso, contraditório, ela de fato está tendo uma ação política muito concreta, muito na direção de conquistar mentes e corações e também invadir o espectro político com uma força importante de coerção, né? Então, a extrema-direita avança, ao contrário da esquerda, que não tem força política, quando consegue cadeiras no parlamento, não tem poder para barganhar. Então, a direita, tanto a liberal, que está em queda, mas a esquerda, apesar de também estar em queda, ela é pior que a direita tradicional, porque a direita tradicional é controlada pela burguesia desses países. E a esquerda não é, a esquerda não tem poder. A esquerda tenta um espaço de poder. E quando a extrema-direita avança, significa o seguinte, que a população está enxergando a visão da direita como uma saída para a crise política e econômica. Essa saída, segundo o clamor popular de uma parte da população, pelo menos, é uma resposta à crise do capitalismo do século XXI, que é a crise da Europa, né? Eles acham que essa direita extremada é sinônimo de um nacionalismo que defende a classe trabalhadora desses países. Eles têm um discurso muito bem engajado, muito bem articulado, apesar de muita demagogia e senso comum, mas eles conseguem, de fato, conquistar as pessoas para o seu lado. Enquanto que a esquerda, chamada esquerda democrática, conciliadora, reformista ou liberal, é uma esquerda sem expressão, é uma esquerda sem sal. É aquela que não consegue apresentar para a população uma saída concreta para os problemas sociais e econômicos.
Esse é o grande problema. E a esquerda mais radical, ela está cada vez numa situação de dar guarida, de conceder espaços a essa esquerda mais conciliadora, e eles vão perdendo força política com isso. Cada vez que a esquerda fragiliza-se, tentando uma conciliação, ela perde, com certeza, uma parte importante da classe trabalhadora que poderia dar apoio a ela e conseguir mais cadeiras no parlamento. Esse é um problema que a gente observa não só na Europa, também nos Estados Unidos. O trumpismo é muito forte e é favorito para ganhar as eleições, mesmo com toda a denúncia em cima do Donald Trump. E na América Latina também, a direita mais extremada também alcança vagas importantes no parlamento. Aqui no Brasil, como o país mais importante, é o grande exemplo disso, nobre Chicão e telenautas. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito legal. Você estava falando, né, sobre a indicação do economista Marco Postman, ou Pockman, né, para o IBGE, né, que o Lula resolveu indicar, a Globo não gostou, Miriam Leitão criticou, jornalistas aí da Rede Globo, enfim, criticaram, e de outros locais de imprensa corporativa também, né? O Márcio Pockman, ele tem uma certa moral dentro dos blogs progressistas, enfim, pelo que eu tenho lido, tenho visto, tenho assistido, enfim, né? Mas eu pediria para você, por que o Lula fez isso? Porque o Márcio, ele já saiu, se eu não me engano, seu candidato a prefeito em Campinas, né? Pelo PT, me parece, enfim, não ganhou e tudo, mas parece é um homem de confiança do Lula. E o pessoal aí da mídia corporativa está colocando em dúvida, não, porque ele vai mexer nos dados, porque ele vai alterar dados, porque ele não vai, ele vai falsificar dados, coisa no meu ver, que eu vejo assim, no meu entender, é uma agressão em cima de uma pessoa que nem sequer apresentou os primeiros resultados, nem sequer, não sei se ele já sumiu e tal, até me desculpe que eu não tenho essa informação nesse momento, né? Mas eu peço para você, qual que é a tua opinião sobre essa indicação e os ataques da emissora, da Globo e da imprensa corporativa sobre a indicação de Lula acertou em peitar a Globo ou não acertou? Como é que você vê isso? Antes, deixa eu ver aqui quem que está aqui, o Décio Kenji e Valmir Relicar. Então, aqui curtiram nossa live. Deixa eu ver só um comentário antes de você falar. Só um momentinho, por favor. Ronaldo Mota, e os filhos do Lula, fala a verdade sobre eles, são iguais aos pais corruptos e desonestos. Pronto. Apresenta aí, Ronaldo Mota. Não tem problema, você tem direito à tua opinião, mas apresenta um argumento, dá uma proposta, não fica só nessa, e o Lula, e o PT, e o não sei o quê, sabe? Esse espaço aqui é aberto, é democrático, né? Pode falar a tua opinião, se você tiver provas aqui, não estou aqui defendendo ninguém, mas esse tipo de argumento não enriquece em nada um debate, apenas cai no senso comum, naquele senso bobo, né? Até me desculpe, mas é isso aí mesmo. Então, é com você, Marcelo. Um comentário rápido sobre isso, né? Eu concordo, as pessoas têm todo o direito de se pronunciar, né? Tem direito de dar sua opinião, de falar, fazer comentários. Eu só quero fazer uma ressalva do seguinte: eu não vejo, inclusive, muito sentido, né, em acusar as pessoas de ladrão, de corrupto. Eu não vejo muito sentido, mesmo para o bolsonarismo, sabe? Eu vejo sentido de você comentar as notícias, os fatos, os acontecimentos, mas de uma maneira que esteja contextualizado com o problema político central.
porque senão a gente perde muito foco numa discussão que vai acabar não indo para lugar algum. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, mas eu acho, sim, eu defendo a liberdade de expressão. Inclusive, quero aproveitar a falar sobre isso, porque nós, né, uma vertente da esquerda que nós representamos, e eu represento de fato, mesmo sendo um professor, e eu sou transparente em dizer que a gente representa uma vertente da esquerda, uma esquerda progressista, né? Nós defendemos a total e irrestrita liberdade de opinião e expressão. E eu vou explicar por quê a partir do que o Chicão levantou. Veja, Chicão e telenautas, quando o pessoal coloca um projeto, uma lei anti-fake news, o que está se propondo de fato? Atingir somente as redes sociais, as plataformas digitais. Mas e a Rede Globo? Vai ser mexida no projeto? Infelizmente não. Por quê? Porque eles podem mentir à vontade, falsificar, como o Chicão está falando, coisas da cabeça deles. Então, ideológico é colocar o Márcio Pokman. Agora, não é ideológico colocar um sujeito como o Campos Neto na presidência do Banco Central. Aí não é ideológico. Aí é porque o mercado está querendo. E quem que é o tal do mercado? Eu vou ser claro, é um mercado financeiro nacional e internacional que quer um representante da pilhagem colonial do país através da dívida pública. É isso que querem essas pessoas. E a ideologia, ela está em todo lugar. Todo lugar é permeado por ideologia. Alguns são mais transparentes nas suas opiniões, outros nem tanto. E a gente tem que ser claro aqui, a gente defende as liberdades democráticas do cidadão. E você, caro telenauta, que fez o comentário dos filhos do Lula, pode ficar à vontade, pode fazer. Eu só quero tecer essa consideração, que eu considero importante, e dizer que eu não sei até que ponto esse comentário que você fez vai contribuir para que a gente reflita e discuta a política real, concreta do país. Essa que é a grande questão. E voltando ao Pokman, o Pokman é um sujeito, sim, da total confiança do presidente Lula. É um militante do PT antigo, dos anos 80, professor da Unicamp, já há muitas décadas. Ele é de uma matriz, digamos que keynesiana, uma matriz nacionalista, da defesa da soberania nacional. É uma pessoa que está no PT há muito tempo, como eu falei, desde a década de 80, já presidiu o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, entre 2007 e 2012. Ele que reconstruiu o Instituto, fazendo com que tivesse mais concursos, que ele fosse mais ainda capacitado e aperfeiçoado na sua elaboração como um órgão importante para pensar o país em termos de informações, em termos de pesquisa. Então, eu acho que a indicação do Pokman é uma excelente indicação, principalmente na perspectiva de quem está no comando do país, que não é a Rede Globo. Porque quando a Rede Globo fala isso que o Chicão falou, é uma mentira. Então, eles podem fazer fake news todo dia, toda hora. As redes sociais não podem mentir. É isso que está colocado aí nesses projetos de fake news que nós não aceitamos de maneira nenhuma. Essa é a minha opinião. Não quer dizer que seja a mesma do Chicão, dos telenautas, é a minha. E eu sou transparente em falar sobre isso aqui de uma forma tranquila. Porque se for para taxar as fake news só das plataformas, isso não é democrático. Aliás, Chicão, uma coisa importante que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: a Rede Globo está recebendo do governo Lula, só da Rede Globo, cerca de 58 milhões de reais. Sabe quanto para o portal 247, que inclusive defendeu o governo Lula quando ele estava preso, o impeachment da Dilma? 60 mil, uma ninharia. Isso prova que o governo Lula acredita que as organizações golpistas Rede Globo de televisão vão salvar o mandato popular do presidente Lula.
não vão salvar. É, Inclusive, tá aí. todo tipo de argumentação falsa, falsificada, essas mentiras deslavadas dessa turma, Miriam Leitão, Catanhede, e mais um bando de gente que recebe muito dinheiro para mentir todo dia, esse tipo de opinião não é ideológico. Isso daí já ultrapassou da fronteira ideológica. Isso aí já está no rol de barbaridades que já vem há muito tempo das organizações Globo, desde a ditadura militar. Veja só o que aconteceu. Apoiaram golpes, apoiaram o Sérgio Moro, apoiaram um monte de gente, apoiaram o governo Temer. Quer dizer... Apoiaram o Cunha uma certa época. Eles providenciaram. É isso aí. Viu? Você pode abaixar um pouco a tua câmera aí, que tá, a tua testa para aparecer. Aí, show de bola, show de bola. Estou enquadradinho agora, então, né? Isso aí ficou show de bola. Então, veja só, eu vou trazer uma matéria aqui, eu vou ler um pedaço aqui para você comentar, né? Veja só, isso aqui quem traz é o site 247, saiu também depois tem uma outra da Folha de São Paulo também. Ó, investigação aponta movimentação suspeita de 32 milhões e 200 mil, né, reais em empresa que pagou despesas de Michele Bolsonaro, diz o COAF, né? Diz o COAF. Então, o COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Anunciou ter encontrado movimentação financeira, entre aspas, incompatível nas contas da empresa investigada por supostamente financiar despesas pessoais da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a Cedro do Líbano, comércio de madeira e materiais para construção, alvo das investigações, a empresa recebeu 16 milhões e 600 mil reais e desembolsou o mesmo valor entre o começo de janeiro de 2020 e o fim de abril deste ano. A movimentação de 32 milhões e 200 mil foi considerada incompatível com o porte, o patrimônio, a atividade e a capacidade financeira da empresa. Daí diz aqui ainda a matéria, chama a atenção a aparente incompatibilidade entre o porte e estrutura vis-a-vis, né, o volume transacionado a crédito no período analisado. Olha só, o que supostamente pode demonstrar que cliente esteja utilizando a conta para transacionar recursos provenientes de atividades não declaradas. Olha onde chega a suspeita. Diz um trecho do documento do COAF sobre o Cedro do Líbano, que também está sob investigação, tal, no TCU, né? E a matéria vem para cá. A Cedro do Líbano está sendo investigada em inquérito policial pela Polícia Federal, e ainda, segundo a reportagem, o relatório do COAF aponta 2 transferências bancárias de 8.330 para o sargento Luiz Marcos dos Reis, um dos militares da equipe de Mauro César Barbosa Cid, o tenente-coronel Cid, o ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro. Cid e Reis foram presos em meio à suspeita, deixa eu tirar aqui, que sai daí, anúncio. Já me atrapalha. Suspeita de envolvimento em um esquema de fraude nos cartões de vacinação de Bolsonaro e tal e tal. Antes de ser preso, Reis havia participado pessoalmente dos ataques golpistas do 8 de janeiro, né? Então, deixa eu tirar daqui. Tem que tirar daqui da tela, né? Deixa eu tirar daqui da tela. Tenho que tirar daqui. Tá. Então, meu amigo, eu peço para você, né? Que essa situação, né, claro, lembra um pouco o modus operandi do PC Faria, né, quando pagava as contas da então mulher do Fernando Collor, era a Rosane Collor de Mello, né?
Só lembrando que o PC Faria acabou sendo assassinado, né? O que você teria a comentar sobre isso, Marcelo? Sobre essas transações aí? A Catiane Cristiane Ribeiro está nos acompanhando também. Tem mais um comentário aqui, desculpe. Aqui, Ricardo Ceruti. Vocês de esquerda sempre querem impor a sua opinião como uma verdade absoluta. Por esse motivo, vão continuar com 4 internautas ao vivo por live. Não consegue entender que o povo acordou, falou e caiu fora. Não tem argumento. Nós estamos fazendo aqui. Quem assiste agora assiste, quem assiste depois. Tem vezes isso aqui dá 14, 15 mil visualizações, tem vezes que dá 200, 300, 600, tem vezes que dá 80. Isso, para nós, não tem problema nenhum. Né? Mas então, o que você teria a comentar sobre, já que o Ricardo Ceruti deu o recado e vazou? Valeu, com você. Então, o site não é nem monetizado, né, Chicão? Então, a intenção de você fazer esse programa aqui não é uma questão econômica, monetária, financeira. Não. É uma questão para compartilhar, para impulsionar ideias para discussão. Não tem um intuito objetivo de mercado, né? Então, o que está em jogo aqui... Querer alcançar... exatamente, querer alcançar milhões. Depois, claro, se tiver bastante gente, sempre... Lembra essas lives que nós fizemos aí, umas 3 semanas atrás, seguidas aí, 12, 13, 15 mil... E outras já fizemos com 80, 50, 30, 100, 200, é assim. Para nós, pouco importa. O que importa é as pessoas de forma civilizada que discutam, que falem, que tragam propostas. Essa é a intenção, né? Como eu falei no início. Mas, desculpe, pode continuar, por favor. Não, tudo bem, Chicão. Veja, ele falou da verdade absoluta, né? Isso é importante comentar. Não é verdade absoluta, nós estamos aqui discutindo. Tanto é que eu fui claro, eu dei a minha opinião sobre a questão do projeto das fake news, que eu não concordo com ele. E é um projeto que muitos da esquerda estão embarcando. Mas não é porque é da esquerda que a gente vai concordar com tudo. Agora, veja, o que a gente está colocando aqui é uma discussão política. A gente não está impondo para ninguém a nossa verdade, nós estamos dando o nosso ponto de vista sobre os fatos e acontecimentos. E vamos aproveitar e comentar sobre isso que o Chicão falou também, que é a questão da Michelle Bolsonaro. Isso já acontece há muito tempo, né, Chicão? Há muito tempo. Quer dizer, não é uma novidade que a lavagem de dinheiro, mesmo antes do Bolsonaro não ser casado com a Michelle, já acontecia. Desde que ele entrou na política, que a gente sabe... Ele, nos anos 90, final dos anos 80, início dos 90, ele já chegou no baixo clero da política fazendo esse tipo de jogo. Então, não tenhamos a ilusão de que é uma novidade. Isso há muito tempo está acontecendo. É assim que essas elites políticas enriquecem. E você falou do Collor. O Collor é um sujeito da classe dominante e já... praticamente nasceu no berço da pilhagem, do roubo, do furto, né? O Bolsonaro foi aprendendo depois, quando ele entra na política. E esse pessoal vai se aperfeiçoando. Olha aí Aécio Neves, nós temos vários aí sujeitos que a gente conhece muito bem da política nacional de longa data que fazem isso, né? Isso é um escárnio da política, né? A capacidade que eles têm de desvio de recursos do orçamento. E veja, esses recursos, essa forma de caixa 2, isso daí já acontece no país há décadas, isso para não dizer séculos, né? Porque desde a democracia, na transição que terminou a ditadura, a gente vem comentando esse tipo de coisa no parlamento brasileiro, né? Então, na verdade, é o mais do mesmo, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui, vou trazer uma outra matéria aqui. Deixa eu ver. Compartilhar a tela. Olha aqui, ó, mais uma. A gente vai compartilhando. Vai compartilhando, quem tiver argumentação. Ó, da Folha de São Paulo, esse aqui.
Os caras não podem dizer que de esquerda, comunista. Né? Folha de São Paulo. Bolsonaro recebeu 17 milhões e 200 mil reais via Pix neste ano, aponta relatório do COAF. Né? Olha aqui, ó, a matéria de Thaís Oliveira, Fábio Serapião e Matheus Vargas. Ó, o relatório do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sobre conta do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, agora está no PL já, né? Eu duvido que tenha algum bolsonarista aí que saiba e coloque escrito aí, escreva aí, quantos partidos o Bolsonaro já percorreu? Quantos partidos ele já esteve filiado? Então, sobre a conta do ex-presidente Jair Bolsonaro, mostra o recebimento de 17 milhões e 200 mil via transação por Pix nos 6 primeiros meses deste ano. O órgão do governo federal aponta que as movimentações atípicas, tipo a do Queiroz, será? Atípicas, quer dizer, atípicas, né? Podem estar atreladas à vaquinha feita por apoiadores para pagar multas do ex-presidente com a justiça. Na sexta-feira, 28, os advogados de Bolsonaro afirmaram que a divulgação dos pagamentos, abre aspas, consiste em insólita, inaceitável e criminosa violação de sigilo bancário, espécie da qual é gênero, o direito à intimidade, protegido pela Constituição Federal no capítulo das garantias individuais do cidadão, fecha aspas. O valor recebido via Pix foi revelado pela Folha na quinta-feira, dia 27, diz aqui, ó. Aqui, ó, né? Aí o dados do COAF obtido pela reportagem mostra que entre os dias 1º de janeiro e 4 de julho, o ex-presidente da República recebeu mais de 769 mil transações via Pix, que totalizaram 17.196.005 reais e 80 centavos. O montante corresponde a quase todo o valor movimentado por Bolsonaro no período que foi de 18.498.532 reais. Está aqui a cara do baita, aqui, ó. O homem da pandemia. Né? Daí diz aqui, o COAF afirma que as transações atípicas, entre aspas, a matéria aponta, podem ter relação com a campanha de doações organizada em junho para pagamento de multas. A Justiça de São Paulo, por exemplo, determinou o bloqueio de valores de Bolsonaro por ele não ter usado máscara durante a pandemia de coronavírus. No período, chamou a atenção o montante de Pix recebido em situação atípica e incompatível. Esses lançamentos provavelmente possuem relação com a notícia divulgada na mídia. Diz o trecho do relatório, citando uma reportagem publicada no dia 2. E vem embora aqui, ó. Diz aqui, foi algo espontâneo por parte da população. O Pix nasceu no nosso governo. Diz que nasceu no governo. Olha, mais uma mentira. Arrecadado o suficiente para as atuais multas, etc, etc, etc. Agradeço a contribuição sem ser a pedido. A massa contribuiu entre R$2 e R$22. E vem embora, que a coisa vem embora, não vou ler aqui, que fica muito comprida, né? Muito comprida a leitura. Então, Marcelo, além, claro, desse montante, eu pergunto, o que motiva essas pessoas a darem dinheiro aos montões aí, né, para Bolsonaro? Essas pessoas, né, que estariam com o rabo preso com ele, ou é porque acreditam mesmo no ex-mandatário, ou pode ter uma lavagem de dinheiro aí? Não tem como a gente saber, né? Não tem como saber, Chicão. E o interessante dessa matéria é o seguinte, né? É que ela é reveladora de muita coisa. Que engraçado, né? Os meios de comunicação tradicionais há muito tempo acompanham o Bolsonaro, desde a época que ele era vereador no Rio de Janeiro. E a gente, na época eleitoral, você não via nada assim de escandaloso que o Bolsonaro tenha feito. Por mais história que ele tivesse acumulado durante décadas como parlamentar. E o interessante, a mídia, a grande mídia, sabendo disso tudo, mesmo assim, de certa maneira, lavou as mãos para o Bolsonaro assumir
a cadeira na presidência da República. Você veja como esses meios de comunicação são hipócritas também, demagógicos, né? Quando era conveniente, aí o Bolsonaro servia, já que a direita tradicional não emplacou, né, com o Alckmin e outros, aí o Bolsonaro servia. De repente, o Bolsonaro passa a não servir mais. É tudo um jogo de interesse, um jogo de cena. E a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte, né? Por que eu e você, se tentarmos fazer isso com R$1.000 que seja, nós vamos ser indiciados, condenados e até, quem sabe, presos por um desviozinho de recursos de Pix de R$1.000. Aposto com você que por muito menos do que isso, a gente já vai ser acionado na Receita Federal e outros órgãos mais para responder um inquérito. Agora, esses caras aí, essa gente toda, passa em branco, Chicão. Você nunca é atormentado. Exatamente. Só deixa eu ler mais uma parte da matéria, então, aqui, ficou bem interessante o teu comentário aí. Ó, além do PL, que transferiu R$47.800 a Bolsonaro em 2 lançamentos, outros 18 nomes pagaram de 5 a 20 mil ao ex-presidente, segundo o COAF. Olha só, quem que tem hoje de 5 a 20 mil para mandar Pix, né? A relação inclui empresários, olha só, a relação, né, inclui empresários, advogados, pecuaristas, militar, agricultor, estudante e 2 pessoas identificadas como, abre aspas, fecha aspas, dólar. Há ainda 3 empresas, só uma delas depositou 9.647 na conta do ex-presidente, em 62 lançamentos. Ela picoteou, né? O relatório tampouco especifica se os depósitos foram feitos dentro da campanha movida por apoiadores de Bolsonaro, então ele não especifica. As informações foram enviadas para a CPI do 8 de janeiro com dados de outras pessoas ligadas a Bolsonaro. Atualmente é na mira de várias investigações na esfera criminal. A maioria relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A chave do Pix do presidente foi divulgada por parlamentares e ex-integrantes do governo, como os ex-ministros Gilson Machado, o Fábio Weingarten e o deputado estadual Bruno Engler, do PL de Minas Gerais. E ela veio embora aqui, no final do ano passado, Nicolas Ferreira, correligionário, eleito em 2022, pediu aos seus seguidores que doassem qualquer valor para o Bolsonaro. E a coisa é cumprida a matéria, entende? Então, você veja só, cara, como você estava falando, né? Esse pessoal, eles mandam mesmo, eles apoiam mesmo, né? Talvez, não sei, seria talvez por estar com o rabo preso mesmo, para acreditar ou não, né? O que leva a fazer isso, né? Ou tem muita gente ingênua aí? Tem de tudo, Chicão. Tem pessoas que apoiam mesmo, de cabeça, o bolsonarismo. Isso a gente viu pelos milhões de votos que ele recebeu. E recebeu, inclusive, de gente muito pobre, né? Desde muita gente pobre, milhões de brasileiros, classe média, ricos, né? E bem ricos, por sinal, que veem em Bolsonaro uma representação dos seus interesses, né? Da sua visão de mundo, da sua ideologia política. E também, lógico, a gente fica se perguntando, o problema é o Bolsonaro? Essa que é a questão. Veja só o número de apoiadores, seguidores, defensores do Bolsonaro, inclusive nas Forças Armadas, a maioria das polícias é bolsonarista. Os militares são bolsonaristas. Ou tem algum progressista aí? Então, eu acho que o seguinte, as pessoas não estão enxergando esse país, que é um país onde essa classe política das altas rodas, parte desta burguesia aí, dessa classe dominante, ela é responsável, é corresponsável pelo Bolsonaro. Veja, o Tribunal Superior Eleitoral fez vistas grossas do Caixa 2 do Bolsonaro, Chicão e amigos. E depois querem dar uma de bonzinho. Essa turma toda, Alexandre de Moraes,
né, Supremo Tribunal Federal, tudo isso daí não passa de uma conveniência política. E veja, eu repito agora, isso é o modus operandi da política nacional. Isso ocorre todo dia, toda hora, com essas elites políticas, judiciárias, essa casta militar, apoiam golpes, apoiam a burguesia, não importa quem seja, se é protofascista, se é liberal, qualquer um que seja conveniente a eles, mantendo as relações de poder, mantendo a dominação, mantendo os interesses e privilégios em dia, eles vão apoiar. Pode ser o maior facínora do mundo, e não é só no Brasil não, Chicão. No mundo todo é assim. Se for conveniente, eles vão apoiar. Apoiaram Mussolini na Itália, apoiaram Hitler antes da Segunda Guerra. Que é isso? Esse pessoal aí depois quer passar por limpinho, por democrata, republicano. Então, o problema não é só o Bolsonaro. Bom se fosse. O problema são essas elites, essa classe dominante brasileira e internacional que domina o país, que apoia um camarada desse. E tem mais. O Bolsonaro deveria ser repreendido juridicamente por uma questão de falsificou vacina. É que nem aquela história do Al Capone, né? O Al Capone assassinou um monte de gente e por que ele foi preso? Sonegação fiscal. Vê se pode, Chicão. Quer dizer, qual é o crime principal? O crime principal ele não é punido, que foi acabar com o país, ter entregue a Eletrobras, ter feito uma reforma aí da Previdência, acabado com as políticas públicas do país, atrasado a vacina dos brasileiros, feito um monte de barbaridade. Aí ele não é pego, é pego, falsificou vacina. Isso é um crime minúsculo perto do que ele fez na sua gestão. E tem mais uma. A burguesia faz isso há décadas no país. O Fernando Henrique Cardoso destruiu o país nos anos 90. Vamos lembrar bem, o Fernando Collor lá atrás, nos 2 anos e meio que ele ficou, privatizou, acabou com as empresas nacionais. E o Fernando Henrique foi o maior destruidor de todos, mais do que o Bolsonaro ainda, falar a verdade. É que o Bolsonaro não teve tempo. Um mascate das estatais, né? A privataria tucana, né? Exatamente. Deixa eu trazer uma matéria aqui. Você falou aí da pandemia, ela não estava no script aqui, mas eu vou trazer. Onde é que está aqui, ó? É uma situação. Saiu na Folha de São Paulo também. O UOL está aqui, ó. Planalto sob Bolsonaro escondeu projeções de casos de mortes na pandemia. Ela é muito comprida, então eu não vou ler inteira. Mas diz aqui, ó, matéria de hoje, está aqui, ó, 28 de julho de 2023, da matéria de Matheus Vargas, da Folha, da UOL. Brasília, agentes de inteligência do governo Bolsonaro, PL, elaboraram mais de 1.000 relatórios sobre a pandemia, projetando aumento no número de casos e mortes no Brasil, enquanto o ex-presidente boicotava a medida de combate à Covid e o acesso às vacinas. Eu não vou ler inteiro porque é muito grande, mas você, aqui, ó, mantidos em sigilo durante a gestão passada, os documentos foram produzidos ao menos de março de 2020 a julho de 2021. O material tem folhas com carimbos da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, ou sem identificação do autor. Se veja só, os documentos reforçam que Bolsonaro ignorou, além das recomendações do Ministério da Saúde, as informações que eram levantadas por agentes de inteligência do próprio Planalto. Veja só como que é isso. O que você tem a comentar? Você estava falando sobre essa negligência dele, né? Quantas mortes aconteceram? E não adianta o pessoal, né? Porque fica falando de Bolsonaro, passados, que infelizmente está aí, como do Hitler. Ninguém pode esquecer do Hitler. Ninguém pode esquecer do Idi Amin Dada lá, que, né, em Uganda, o que ele fez. Ninguém pode esquecer dessas atrocidades que são feitas em cima dos povos por determinados
agentes, né? O que você tem a dizer sobre essa matéria aí, Marcelo? E pior, Chicão, é importante ressaltar isso que você está falando, que é o seguinte: tudo isso geralmente foi apoiado pela burguesia nacional e por gente de fora do país. Isso que é pior. Exatamente. Esse pessoal não faz as coisas sozinhas. Olha só a questão do Rafael Greca de Macedo. Fez uma gerência péssima em Curitiba. Vários prefeitos negligenciaram a pandemia. Nas cidades maiores, nas cidades menores, o Ratinho Júnior no Paraná. Olha, foi uma sessão de horror, de atrocidades. O Bolsonaro, ele ficou com uma representatividade dessa barbárie toda que aconteceu no país. Mas esses governadores, esses 5.570 municípios que o Brasil tem, 26 estados, o Distrito Federal, a grande maioria disso daí foi simplesmente negligente com a população. Tratou mal o povo. Marcelo, só um parênteses, desculpe, mas é bom a gente bater um papo assim também. Eu sempre notava, eu até escrevi algumas coisas no Facebook, no meu blog também, que esse pessoal, essa grande elite, né, que apoiava o Bolsonaro, eles usaram o pequeno burguês para fazer aquelas carreatas, para fazer aquelas passeatas. Não, temos que abrir, eu tenho conta para pagar, eu tenho o meu boleto vencendo e tal. Eu não estou dizendo que eles não deveriam se preocupar. Claro que deveriam se preocupar, é evidente. Mas o que faltou ali? Uma ação dos prefeitos. Vamos falar aqui da região metropolitana de Curitiba, porque isso serve para o Brasil inteiro. Faltou a associação dos prefeitos da região metropolitana, do interior, enfim, organizarem umas ações e exigindo que o governo federal, o governo Bolsonaro, desse subsídios a essas pequenas empresas. O cara que tinha uma mercearia, vendia frutas, sapataria, lanchonete, loja de roupa, né? Que desse subsídio. Por quê? Porque eles eram obrigados a abrir os boletos vencendo, mas os seus funcionários tinham que vir em ônibus lotados, mesmo uns usando máscara, outros não usavam por acreditarem no então presidente que negava tudo isso, é o negacionista mor do Brasil, né? Então, os seus funcionários vinham direto, o ônibus, aquelas aglomerações. Pô, morria gente aos milhões, as centenas de milhares morriam por dia. Então, os prefeitos também não tiveram, na minha opinião, a coragem, a organização política, a organização para que fizessem movimentos e exigissem do governo federal o pagamento urgente dos subsídios. Foi a maior calamidade que teve, e aqueles ministros da economia e os outros ministros de outras áreas apenas abaixavam a cabeça e deixavam o povo se ferrar. Enquanto que os grandes estavam aí numa boa, né, nas suas casas, tomando suas vacinas, viajavam para fora para tomar vacina, e por aí vai. Não é verdade? Olha só, Chicão. José Formiga está conosco também. Obrigado. Oi. Olha só, Chicão. O Paulo Guedes, ministro da Economia, junto com o Campos Neto, no começo da pandemia, eles entregaram para os bancos 1,5 trilhão de reais. Esse 1,5 trilhão de reais para os bancos, para o sistema financeiro, poderia drenar a economia toda do país para a população e os pequenos proprietários de negócios, para eles permanecerem, pelo menos num tempo, realmente num espaço de, digamos que, a quarentena de verdade, né? Aquele momento que deveria mesmo barrar o vírus. Mas o que foi feito? Nada. Então, o Bolsonaro não está sozinho no morticínio, na mortandade das pessoas. Ele tem cúmplices. Claro. E essa burguesia brasileira todinha é cúmplice. E colocaram nas costas do Bolsonaro toda essa calamidade.
Eu estou colocando o seguinte, não que o Bolsonaro não fosse um agente da barbárie, que ele foi. Agora, que essa turma toda aí tem culpa no cartório, com certeza tem, Chicão. E não é pouca. Sem dúvida, sem dúvida. dúvida. E é por isso que tem que ressaltar que o que é certo, no sentido da análise política. Não vamos deixar de fora ninguém. Perfeito. É isso aí. Deixa eu apresentar uma outra matéria aqui, é nossa última matéria, que estamos com quase 1 hora já de programa, está gostoso o bate-papo, está 50 minutos. Olha só, esse caso aqui, ó, né? Está correndo solto, é da revista Isto É. Tá? Eu peguei aqui da revista Isto É. Marielle Franco e Anderson Gomes, Justiça a caminho. Diz aqui, a investigação esclarece a dinâmica do assassinato de Marielle Franco e está a um passo de apontar os mandantes. É preciso que as instituições dêem uma resposta definitiva ao maior crime político da história recente, episódio que terá implicação no futuro do país. Aí ele traz o ministro Flávio Dino aqui, falando, enfim, sobre isso, gerou uma polêmica enorme no país, aí que não precisa ler a matéria inteira aqui também para comentar, né? Mas eu peço para você, como que você analisa, Marcelo, as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública nesse sentido? Ele está certo em fazer essas ações contundentes, essas ações da forma como estão ou não? Como que você analisa isso? Olha, se for analisar a pasta do Flávio Dino, a administração dela, eu acho péssima. Vou falar bem a verdade. Analisar o caso da investigação da Marielle Franco, tudo bem. Tem que analisar mesmo, tem que investigar, tem que ir a fundo, né? Eu só fico pensando até onde que vai isso, porque você sabe muito bem, né? Que onde estão os mandantes do 8 de janeiro, por exemplo, que são os generais e os tubarões? Será que vão pegar esse pessoal tubarão aí, não os magrinhos, os tubarões que mandaram assassinar a Marielle e o Anderson Torres? Vão pegar essa turma mesmo? Eu olho com muita descrença até onde vai essa investigação. Concordar com ela é óbvio. Você tem que ir a fundo nessa investigação para saber quem são os mandantes. Mas e daí? E chegando lá? Será que chega mesmo lá? Ou se chegando lá, a coisa vai ficar meio encoberta? Essa é uma questão para se pensar, porque eu não vejo grandes elites. Eis a questão, meu caro Watson. Porque eu não vejo grandes elites e nem até menores presas no país, condenadas, até fica uma outra, né? Pega uma condenaçãozinha aqui a colar, mas responder mesmo na régua da lei, isso daí eu vejo com muita descrença, Chicão e Terenautas. Classe dominante presa no país, só vai pobre. Tem mais de 800 mil nas masmorras brasileiras, masmorras da Idade Média. É verdade. Né? Então, as prisões brasileiras são umas masmorras. Sim, e realmente para elas só vão os pobres, né? Agora eu tenho dúvida. Eu torço para que realmente chegue-se ao mandante ou aos mandantes, a gente não sabe quem foi, né? Se pode desconfiar de um nome ou de outro, mas quem pode apontar são as investigações de uma forma concreta, honesta, né? Pode chegar. Eu torço para que chegue a quem mandou, mas, sinceramente, eu me congratulo com você nessa. Eu acho que dificilmente vão chegar no mandante, ou nos mandantes, ou na mandante, que a gente não sabe quem são, né? É isso aí mesmo, não é fácil, não. Mas é isso aí, Marcelino. Chegamos ao final, estamos com 54 minutos de bate-papo, foi muito legal, muito bacana. E eu deixo aí para você dar o teu tchauzinho para a turma aí, falar alguma coisa que você queira, fique à vontade, por favor.
Não, eu, para encerrar, quero aproveitar e falar só um pouquinho, porque a gente teria que discorrer por muito mais tempo essa questão da pasta do Flávio Dino, do ministro da Justiça, que eu acho que ele está indo num caminho muito ruim, sabe, Chicão e telenautas? Ele está pedindo penalizações com mais anos de cadeia, está querendo reprimir muita gente, e eu acho que cada vez que a justiça ela vai na direção da repressão, quem responde, no final das contas, a repressão é o povo, Chicão. Não é o bolsonarismo. O bolsonarismo tem recursos econômicos, paga ótimos advogados, tem ótimas relações, assim como a direita tradicional. É o povo o bolsonarismo que vai a repressão. Viu? O bolsonarismo que está dizendo que tem recursos e tudo, é uma elite, né? Está dizendo uma elite econômica. Como tem também uma elite econômica na esquerda também. Mas essa elite econômica aí tem como pagar, o resto vai para a cadeia. Exato! O bolsonarismo que eu quero apontar aqui, você fez boa a tua leitura aí, porque é o bolsonarismo que tem recursos, tá? A outra parte do bolsonarismo, que é a maioria das pessoas, não tem. E eles vão acabar sofrendo as sanções, as penalizações. Eu não concordo quando aumenta a prisão, não, condenação, sabe, Chicão? Eu acho que nós temos um aparelho repressivo de Estado muito forte no país, que penaliza muito mais os pobres, sabe? Eu acho que não vai acabar o bolsonarismo, o aumento de condenação de prisão, não vai aumentar, inclusive, sabe? É que nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm pena de morte em alguns estados, tem muita gente na cadeia, e a violência não diminui por causa disso, não, sabe? Então, essa é uma questão para a gente pensar a discussão séria do Brasil em relação às penas da população mais pobre. É isso que eu queria fechar com esse gancho aqui que você me deu na questão anterior. Beleza pura. Então, faz uma panca aí de modelo para a gente printar. Valeu, então, Beixô. Um abração para você, meu amigo. Querido, um abraço para você. Saudações palmeirenses? Então, é isso? Né? Só que meu Palmeiras tá capenga agora. Meu Verdão tá capenga, viu? Pô, caramba, tem que melhorar o Parque. Eu sempre chamo de Parque Antártica. O Parque Antártica lá tem que dar uma melhorada, né? A vida é assim, meu caro. Uma hora lá em cima, outra hora embaixo. É uma roda gigante. Então, a vocês que nos acompanharam até agora, a gente agradece também a participação de todos. E vocês que vão nos assistir mais tarde, em outro horário, também a gente agradece. Peço que vocês compartilhem, dê uns likes também, né? E você que está nos assistindo em off aí também, a gente agradece muito pela sua participação. Um abraço a todos e até a próxima. Grande abraço.